Glórias a Deus. Todos acharam? Livro dos Atos, capítulo 27, a partir do versículo 1. Estaremos lendo o versículo 1 até o 4, que diz da seguinte forma: E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome de Júlio, da corte augusta, e embarcando nós em um navio adramantino partindo, navegamos pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que se cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Amém? Vamos repetir todos? Porque os ventos eram contrários. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar seu assento. Eu gostaria de trazer os irmãos também, a mensagem da parte da nossa irmã Cláudia e o presbítero Naldo, que já chegaram ali no Brasil e estão bem, mandaram saudações, pediram que fossem transmitidas saudações à igreja do Senhor, aos irmãos que aqui estão, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, hoje estava meditando, na verdade, essa semana, a gente sempre com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Então eu fiquei meditando a respeito dessa passagem. Estava orando outro dia pelas madrugadas e Deus colocou essa passagem no meu coração para trazer aos irmãos algo da parte de Deus. E o primeiro hino que os nossos jovens cantaram, irmãos, me chamou muito a atenção, Aleluia. O primeiro hino que foi cantado aqui foi exatamente no meio da tormenta, não foi? In the middle of the storm. Não foi? Os nossos jovens cantaram, Deus tem o controle no meio da tormenta. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, escutar isso quando nós estamos em terra firme é muito bom. Mas quando está no meio da tormenta, nós precisamos ter certeza do Deus em que nós temos crido, amém? Por isso que o hino fala, no meio do furacão, in the eye of storm, no meio mesmo da tormenta, no olho da tormenta, Deus tem o controle de todas as coisas. Aqui nós estávamos vendo, estava meditando nessa passagem. Eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque nós iremos falar bastante a respeito dessa passagem. Eu gostaria que você estivesse acompanhando em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 8, versículo 7 diz: E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Cnido, não nos permitindo o vento ir a mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmone, e costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Amém? Olha só, irmãos, essa viagem, como nós queríamos trazer aos irmãos, não era uma viagem de passeio. Era uma viagem onde Paulo estava sendo entregue, para ser julgado na Itália, e ele estava sendo levado, e como nós vimos aí nos primeiros versículos, ele estava sendo cuidado humanamente por Júlio, Ele estava sendo cuidado humanamente, mas ele estava sendo preso, ele estava indo ser preso, ele estava indo ser julgado, a sua situação era complicada, E eu gostaria de trazer aos irmãos a confiança que nós devemos ter em Deus, ainda que em meio a situações adversas. Observe a situação, irmãos. Se nós fôssemos presos, já daí seria uma situação complicada, sim ou não?
levado como um preso num navio. E os navios de antes não eram como os navios de hoje, não é? Com toda a tecnologia, aquecimento, comida farta e tantas coisas. Não, os navios eram precários, as dificuldades eram muitas, não é verdade? A gente não sabe que tempo, ou qual foi o tempo que eles estavam viajando. Se for num tempo como esse aqui, pelo menos deveria fazer um frio tremendo, não é? Porque ainda que nós estamos na Flórida, ainda está esse frio, não é? Imagine quem está lá em Boston, né? Então a gente vê situações. Então, se Paulo estava nesse navio, sendo levado como um prisioneiro, levado para ser julgado por pessoas que não eram cristãs, não é? Sendo levado como um prisioneiro junto com outros prisioneiros, eu acredito, irmãos, que muitos de nós estaríamos tristes, amargurados, entristecidos, desmotivados. Mas a palavra de Deus nos ensina e nos mostra, irmãos, que Paulo estava firme na palavra de Deus. Amém? Ele estava confiante que Deus estava com ele. E nós vamos ver isso mais à frente, no versículos 23 adiante nós vamos ver isso. Mas eu gostaria primeiro de que você entenda algo. Essa viagem era mais ou menos, como se leva, mais ou menos uns 15 dias para chegar à ilha de Malta. Você imagina 15 dias num lugar sem uma situação boa, um lugar precário, frio, quem sabe, dificuldades, mas Paulo estava ali confiante em Deus. A confiança de Paulo ia muito mais além, porque aquilo não era um passeio, era algo difícil. Temos algumas vezes, irmãos, e observando essa partida que ele saiu, que ele passeou, né, que ele passou por aqueles lugares, né, até chegar na ilha de Malta, você observa que ele houve muitas dificuldades, e uma delas foi o naufrágio do navio, né? O próprio naufrágio do navio, quando você lê mais à frente, você vai ver isso. E muitas vezes na nossa caminhada, irmãos, nós naufragamos. Nós não vivemos de vitórias em vitórias, como muitas vezes as pessoas falam, né? Nós vivemos sim, das vitórias e vitórias, mas no meio dessas vitórias, entre algumas outras, tem alguns naufrágios, tem algumas decepções, tem algumas lutas. E enquanto eu estava orando hoje para transmitir essa mensagem, eu fiquei orando e dizendo: Senhor, porque essa mensagem não é a mensagem que geralmente nós queremos ouvir, mas é a mensagem que nós precisamos entender nas horas que as coisas não estão como nós queremos. Que nem sempre as vitórias vão chegar carreadas, não é? Uma atrás da outra, não. Muitas vezes vai haver naufrágios, dificuldades, lutas, batalhas que perdemos, mas logo em seguida nos levantamos e conquistamos a vitória completa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que muitas vezes, irmãos, erramos em algumas situações, e algumas vezes fracassamos em algumas situações, o que é importante é você saber que no final de tudo isso, o Senhor continuará no controle da tua vida e transformará o problema em bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Foi assim que aconteceu com José. José, quando os irmãos dele tentaram jogar ele, tentaram acabar com a vida dele, a palavra de Deus diz que quando lá na frente os irmãos vieram tentar se reconciliar com ele, ele disse: não se preocupe, Deus transformou isso em bênção. Deus transformou a maldição em bênção. Deus transformou o que seria um problema em uma bênção e guardou a nossa casa, a nossa família, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, é muito difícil entender quando nós estamos carentes de ouvir Deus falar conosco. Estamos precisando ouvir o Senhor falar conosco em meio às dificuldades e problemas que se levantam. Mas o importante é ter a certeza que ainda que falhamos, paramos ou desistimos, o Senhor continuará no controle, guiando as nossas vidas para chegar aos bons portos. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. É muito interessante, irmãos, as pregações que hoje nós temos ouvido, escutado,
E as pessoas somente em motivações e motivações, e quando chega o fracasso, a pessoa começa a se culpar e achar que é culpa dela. Começa a achar que é um problema da pessoa. Será que eu errei, pequei? O que é que eu fiz? Qual foi o problema? Por que eu estou assim? Por que eu estou passando por lutas? E na verdade não é, irmãos. Todos nós iremos passar por situações difíceis. E a palavra de Deus diz aqui que o vento era contrário. Não era contrário, irmãos, ao pastor Washington. Era contrário a Paulo. Era contrário ao navio que Paulo estava, né? Quando nós olhamos assim, nós começamos a entender, irmãos, que quantos de nós iremos passar por situações onde os ventos são contrários, empurrando você de volta, fazendo com que você recue, que você queira parar, que você tente. Mas Deus está dizendo nessa noite: lança tuas âncoras, aguarda no Senhor, a tempestade irá passar, aleluia, e nós chegaremos aos bons portos em nome do Senhor Jesus. Como ele falou, teve que dar uma paradazinha, teve que ir remando devagarzinho por baixo, indo ali devagarzinho para até chegar num lugar chamado Bom Portos. Ou seja, ele teve que ir porque os ventos eram contrários. Eu vejo muitas pessoas desistirem da caminhada, desistirem das coisas da família, desistirem do matrimônio, desistirem dos projetos, desistirem das coisas que estão fazendo, irmão, porque os ventos são contrários. Mas eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está no controle. Continua na presença do Senhor, espera. Os ventos contrários não estão dizendo para você recuar. Os ventos contrários não estão dizendo para você desistir ou voltar. Deus está dizendo, os ventos contrários está dizendo para você: fica firme, espera no Senhor e confia que Ele está no controle da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Às vezes o vento, irmãos, até nos faz parar de ir mais adiante. Foi o que aconteceu no versículo 7. Eles queriam andar, mas ele disse: não, dá uma paradinha aí. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos muitas vezes, ter uma palavra de Deus falando aos nossos corações. Aleluia, não para, não desista. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de mudar a estratégia, é hora de confiar em Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. É hora de você dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e que uma hora Ele se levantará. É hora de professar a palavra de Deus. É hora de falar os momentos, irmãos, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos isso. Nos momentos de maiores aflições saíram os perfeitos louvores em nome do Senhor Jesus. Na hora que Jó não tinha mais nada, que o inimigo olhou para ele e disse: agora ele nega o Senhor, agora ele vai negar. Aí ele rasga as suas vestes, pronto, agora ele vai negar. Aí ele para, adora o Senhor, diz a palavra de Deus, que ele para e adora o Senhor. Quando a sua esposa fala para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz: não, como as loucas tu fala. Receberia eu bem, não receberia o mal. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi no momento de maior luta que Jó disse assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia. Foi na hora de momentos mais difíceis, irmãos, como Abacuque disse que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja vaca, ele diz: todavia eu esperarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Foi nos momentos em que os ventos eram contrários. É no momento que o vento é contrário que você tem que lançar a âncora da coragem, da fé, aleluia, e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Aleluia, enfermidade dizendo não, e você dizendo: eu confio no Senhor. O advogado dizendo não, e você dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, o governo dizendo não, e você dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu esperarei nele, porque Ele é o meu Senhor. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Os ventos são contrários, mas você chegará a bons portos. As lutas
chegarão, mas você chegará com portos, porque a palavra de Deus nos garante isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Enquanto estava meditando nessa palavra, me lembrei do livro dos Salmos, no Salmo 66, no verso 12. Aleluia, a palavra de Deus diz: tu fizesse com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas chegamos a um lugar de abundância. Aleluia, Deus permite às vezes, irmão, as coisas irem contrárias, às vezes os ventos irem contrários, para saber em quem você tem crido, em quem você tem esperado e como você está esperando no Senhor. Tem gente que diz: não, mas se a porta não abrir ali, então não era para Deus. Imagina, irmãos, quantas vezes Deus está falando: continua, persevera, espera, confia no Senhor. O livro dos Salmos, irmãos, no Salmo 107, versículo 29 e 30 diz: e faz cessar a tormenta, acalma-se as ondas, então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o ponto que você está desejando nessa noite? O que você está esperando do Senhor? Vai se levantar a tormenta? Vai. Os problemas vão se levantar? Vão. Mas você chegará no lugar desejado, para a glória do nome do Senhor. É Ele quem nos garante isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá glória a Deus nessa noite. Aleluia. Irmãos, nós precisamos escutar a voz de Deus. Aleluia. Agora, lembrando daqueles homens que estavam quase naufragando, a tempestade chegando, os ventos soprando, as dificuldades, eles lembraram que Jesus estava no barco, acorda Jesus. Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé. Aleluia, ele vai até a proa, ele estava dormindo na popa, vai até a proa, chega lá, ele manda que os ventos se acalmem e os ventos baixam. Aleluia. A tempestade, irmãos, ela ouve a voz do teu Deus. Ele pode mudar a hora que ele quiser. Ele pode falar a hora que ele quiser, e essas tempestades vão acabar. Aleluia, o vento contrário vai parar. Aleluia, confia no Senhor e espera nele, porque nós iremos chegar lá em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 9 e 10 diz que passando muito tempo, já sendo perigosa a navegação, porque já havia acabado o jejum. Versículo 10: varões, disse Paulo, vejo que a navegação há de ser incômoda, e como de muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas olha o que diz no versículo 11, diz assim: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Apesar do centurião cuidar bem de Paulo, apesar do centurião saber que Paulo era um homem de Deus, mas ele acreditava mais no piloto, no mestre que estava dirigindo o navio. Ele cria mais no piloto do navio do que no que dizia Paulo. Ele estava crendo mais nas coisas que estavam na confiança, da experiência do homem, do que na palavra de Deus, do que na palavra do homem de Deus, na palavra que sai da boca de Deus através do homem de Deus para orientar aquele barco. A palavra de Deus diz no versículo 11, irmãos, que ele acreditava mais no conselho do piloto. Ele acreditava mais no que o piloto dizia, mestre, não fica tranquilo, essa tempestade vai passar, nós vamos chegar em tal lugar, não é? E não acreditavam em Deus. E lendo isso, eu me lembrei de Jeremias capítulo 7, versículo 24. Jeremias 7 e 24. A palavra de Deus diz, no livro de Jeremias 7, 24, diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram segundo os seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, andaram para trás e não para frente. Escute bem o que Deus está falando nessa noite.
E os amigos que estão nos assistindo pela internet, escute o que Deus está nos falando nessa noite. Às vezes nós ficamos, irmãos, ouvindo conselhos de amigos, conselhos de pessoas que não são crentes, parentes às vezes, mas não conhecem o Deus que você conhece, não sabe o que o seu Deus pode fazer por você. Mas a palavra de Deus diz que esses homens aqui de Jeremias, eles ouviam seus próprios conselhos, tinham suas próprias experiências, e eles não olhavam para a palavra de Deus. Eles faziam tudo da sua própria imaginação, da sua própria vida, ouvindo os conselhos dos outros. E a palavra de Deus diz que eles andam para trás e não para frente. Aleluia. Mas o crente que ouve a palavra de Deus, que ouve a orientação de Deus para a vida, aleluia, nós andamos para frente em nome do Senhor Jesus. Mas aquele que confia na sua própria experiência anda para trás. Tem muito crente hoje, irmãos, que está mais ouvindo ao que a internet diz do que o que a palavra de Deus diz. Tem muita gente hoje que prefere ouvir a palavra da internet, dos que estão ensinando coisas erradas, falando mal da igreja, falando mal do dízimo, falando mal do pastor, falando mal das coisas. A pessoa prefere ouvir mais isso, acredita mais nos conselhos dos homens. E a palavra de Deus diz assim: eles estão andando para trás e não estão andando para frente. Estão dando ouvidos, irmãos, a espíritos enganadores. No meio da tormenta, ouça o que Deus está dizendo. O vento vem, a hora difícil vai chegar, mas espera no Senhor, confia no Senhor, porque a hora que Ele disser para as águas acalmarem, as almas acalmam. Ali você chega a bons portos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Quem não anda no conselho de Deus, irmãos, a palavra de Deus diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no conselho dos que estão ensinando coisas erradas, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. O prazer dele é ouvir Deus falar com ele através da palavra. Conselho melhor, irmãos, é de quem conhece Deus. O melhor conselho é de quem conhece o seu Deus. Porque quem não conhece o seu Deus vai olhar para aqui e vai dizer assim: o que é que você está fazendo aí, rapaz? Aqui você está bem melhor, porque sabe que lá o inimigo vai acabar com a tua vida. Mas quando nós confiamos em Deus, nós dizemos: eu não estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe para cá. Aleluia, aqui eu fico, aqui eu espero, aleluia, até a próxima ordem em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Era orientação. Vento se levanta, sim. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 12, irmãos. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar em Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, invernar ali. A palavra de Deus diz no versículo 14: mas não muito depois deu-lhe um pé de vento chamado Euroaquilão. Está aí na sua Bíblia também. Euroaquilão. Primeiro eles tentaram invernar, passaram uma noite ali, um pouco de tempo, até dar continuidade. E o vento soprando contra eles. Até no porto, os ventos eram contrários a eles. Até no porto os ventos estavam sendo contrários. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que eles confiaram em Deus. Se levanta um vento, um pé de vento chamado Euroaquilão. Alguns historiadores, irmãos, e alguns eruditos dizem que isso era, ou algumas fábulas dali daquele tempo, diz que esse vento era uma espécie de demônio que se levantava, aumentando a fúria do mar. Eles acreditavam que havia esse demônio
chamado Euroquilão, que vinha aumentando a fúria do mar para destruir as embarcações. E eu acredito que muitas lutas que se levantam contra nós estão sendo fortalecidas ou aumentadas mais pelo inimigo. E muitas lutas que você está passando, elas poderiam ser bem menor, mais calma, mais tranquila, mas o inimigo se levanta para aumentar ela e fazer com que ela seja maior do que você imagina. Há muitas lutas, irmãos, que nós estamos passando hoje para o momento. E dê uma olhada aqui para mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai repreender esse vento em nome de Jesus. Às vezes a luta é grande, mas o inimigo está fazendo maior, tentando assustar você, para você não passar, tentando destruir a tua navegação, para que você não passe. O inimigo tenta mostrar mais, querendo mostrar mais do que ela na verdade é. Mas Deus está no controle. Espera no Senhor, confie no Senhor e aguarda, aleluia, porque os ventos contrários vão passar e a vitória será nossa em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queremos fazer voltar, e às vezes a gente fica achando, porque já aconteceu ali, porque já aconteceu, e agora vai acontecer novamente. Espera no Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz, versículo 15: e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando mão de tudo, nos deixamos ir à toa. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, que quando o vento começou a vir, eles não aguentaram puxar do vento, do soprar do vento no navio, então eles largaram mão de tudo. E o barco começou, eles começaram a soltar as coisas da embarcação para o barco ficar leve, não afundar. Olha a situação onde chegou. A luta era tão grande que eles lançaram as coisas para que o barco não afundasse. E diz a palavra de Deus, no versículo 16, que eles guardaram somente o batel, que é um barco, não um barquinho pequenininho para levar ele do navio até as margens. Eles só salvamos aquilo, o resto eles jogaram fora. Versículo 20: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de salvarmos. Olha a situação como ele está. O barco era tão açoitado pelo vento, a tempestade era tão grande. A tempestade era tão grande que eles pensaram que não ia aguentar. A luta era tão grande, irmãos, que eles lançaram mão de tudo e disseram: a gente não aguenta, a gente não vai passar. Largaram tudo, comida, baixaram as coisas e tal, só salvaram o barcozinho para ver se ainda levava ele até as margens se precisasse. Porque a palavra de Deus diz que não viu a luz, não viu as estrelas, não viu luz. Irmãos, quando nós não vemos um fim do túnel, nós queremos muitas vezes parar. Eu me lembro de uma experiência que fizeram com um ratinho, e colocaram os ratinhos dentro de um balde, e colocaram água dentro do balde, e os ratinhos ficaram nadando, fizeram um furozinho bem pequenininho, deixaram ali com um foco de luz apenas. Os ratinhos passaram alguns dias vivos, nadando, ainda conseguiram ficar alguns dias. E aí eles foram lá e taparam, colocaram outros ratos e taparam aquilo com tudo, sem nenhum foco de luz. No outro dia os ratos estavam mortos. Sem luz, sem uma luz no final do túnel, parece que desanima. As forças diminuem. A pessoa não consegue se levantar. A palavra de Deus diz que fugiu até a esperança da salvação. Eles não conseguiam ver mais a luz, e naquela tempestade só luta, sem uma luz para orientá-los, eles começaram a desanimar e quase acabava a esperança da salvação. Aleluia! Mas a nossa esperança está viva. Ela ressuscitou. Aleluia. Ele não está morto, ele ressuscitou. E está falando conosco nessa noite. Olha para ele, os
sol, aleluia, a estrela de Davi, aleluia, o sol resplandecente, a força maior, aleluia, está conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: olha para mim, aleluia, porque se não tiver saída dos que estão, se não tiver saída para onde você está olhando, mas para mim, se você olhar, com certeza você vai ter saída para a glória do nome do Senhor. Vai buscar força, vai se alimentar, vai ter força para continuar a batalha em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Versículo 21 diz a palavra de Deus que havendo já muitos que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável ao varão ter me ouvido a mim e não ter saído de Creta. Eles já estavam alguns dias sem comer, jogaram muitas coisas, estavam desanimados. E quando a pessoa está muito desanimada, irmão, às vezes passa até vontade de comer, não é verdade? A depressão às vezes chega, a pessoa fica sem ânimo, sem ação, sem vontade. E quando eu falo de comida aqui, eu falo no sentido espiritual. Às vezes, irmãos, nós não queremos nem ir para a casa do Senhor ouvir a palavra de Deus, ouvir a orientação, porque essa palavra é comida para as nossas vidas. Glorifica o nome do Senhor. E quando o inimigo quer te fazer vento contrário para você não ouvir a palavra, não se alimentar, é porque ele sabe que se você se alimentar, você vai passar a tribulação, vai passar a tempestade e chegará do outro lado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos anima hoje: coma a palavra de Deus, coma o que Deus está falando, porque muitos já não têm mais esse apetite. Muitos já não dizem: não, o pastor sabe da minha situação. Não, é por causa disso. Creia no que Deus está falando hoje. Ele está no controle das nossas vidas. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 23, porque eu preciso acabar, irmãos. Aleluia. Versículo 23, Paulo fala, diz assim: porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Portanto, ó varão, tem de bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Aleluia. Ele chegou para os homens e disse assim: olha, o anjo de Deus falou comigo. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. E essa palavra falou muito ao meu coração hoje à tarde, porque você não está só. Porque você não está só. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. Você não está só. Aleluia. Ele disse: o anjo de Deus, de quem eu sou. O sentimento de pertinência, de pertencer a algo, de pertencer a Deus, ainda estava no coração de Paulo. Aleluia. Ainda tem esse sentimento aí no teu coração, então glorifica o nome dele. Aleluia. Se ainda tem esse sentimento, ele diz: do Senhor, o Deus que eu sou e a quem eu sirvo. Ninguém vai se perder nesse barco, irmãos. Escuta o que Deus está falando. Ninguém vai se perder nesse barco. Eu estou falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Nem a tua casa, nem os teus filhos, a tua família. Aleluia. Ninguém se perderá nesse barco, porque o Deus a quem tu serve, aleluia, está contigo todos os momentos. Vai vir a tempestade, mas nós chegaremos às boas portas em nome do Senhor Jesus.